eu tenho medo de você? E eu tenho Vai, arreia a mão da minha cara, arreia. Arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou... Arreia. Olha, você é um ancião. Arreia, que você Você não é um ouve. ancião. Você é ancião. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E o que dizer sobre a rodada de ontem, mano? Foram dois jogos extremos opostos. Eu tenho muita coisa pra falar de um jogo e tenho pouca coisa pra falar do outro. Talvez esse vídeo não seja o que você viu nos últimos vídeos, porque eu vou aqui falar o que você não quer ouvir. Ou talvez o que você precisa ouvir. Então se você tá chegando por aqui agora e não conhece esse canal, seja bem-vindo ao canal Trash Talk, que eu falo sobre jogos, sobre rumores, sobre trocas, opiniões no geral a respeito do mundo da NBA. Então se você gostar, no final desse vídeo, promete que você vai se inscrever, deixar o sininho e ativar o like, que já vai estar ajudando muito com o meu trabalho. Se você for um Trash Talker raiz que tá aqui todo dia acompanhando os playoffs comigo, você já vai fazer isso na confiança porque sabe que esse vídeo foi feito pra você. Agora, sem mais delonga, bora começar por ele, o fatídico jogo entre Cleveland Cavaliers e Miami Heat, o jogo 4, que eu também gostei de apelidar Diga Onde Você Vai, que eu vou varrendo. E é o seguinte, seria esse o fim da Heat Culture? Pra quem não tá entendendo, mas Guibeiro, o que é Heat Culture? O que é Heat Culture? É aquela cultura do Miami Heat em que todos os jogadores que chegam lá se tornam jogadores melhores. Fala assim, nossa, aqui a gente pega jogador não draftado e transforma ele num jogador role player de elite. Pega um jogador que é um role player de elite e transforma ele no All-Star. Pega um All-Star e transforma ele num campeão. Essa é a cultura que o nosso mano Pat Riley tentou implementar durante vários anos. Com a chegada do Shaq lá e um título com o Dwayne Wade, depois a chegada do LeBron James, depois vários outros jogadores aí dessa era de Jimmy Butler não draftados que se tornaram exponentes. E hoje, por exemplo, Caleb Martin, dá pra ver que ele não é um jogador tão bom assim quanto esperavam que ele fosse, né? Ele foi muito bom no Miami Heat naquela corrida até as finais de 2023 contra o Denver Nuggets. Hoje ele passou já pelo Philadelphia, passou agora pelo Mavs e ele não consegue ser o mesmo cara. Gabe Vincent, depois que saiu do Miami, demorou muito tempo pra começar a se estabilizar ali no Lakers e ainda assim não é um cara de tanta confiança do J.J. Redick. Enfim, e nessa partida, os caras do Cleveland Cavaliers estavam sem o Darius Garland e parecia que eles estavam jogando contra um time de colégio, mano. Contra um time de, sei lá, de high school. Dependendo, se você colocar aquele time de Mount Verde do Cooper Flag de high school, talvez faria mais pontos do que o time do Miami Heat. A partida terminou 55 pontos, mas em determinado ponto chegou a 60 pontos de diferença. Parecia que só um time atacava. Uma hora o Cleveland batia, na outra hora o Miami apanhava. Não parece o time que forçou partidas acirradas serem decididas nos últimos minutos, com Tyler Hero fazendo 30 pontos, com Devin Mitchell fazendo 15, com o time inteiro jogando porra redondinho, defendendo forte, pelo menos tentando. Não pareceu de forma alguma, parecia um clima já de velório, como se o Miami Heat já tivesse aceitado o triste fim. Aê! Olha a fila do velório! Todo mundo vai ver o morto! Esse time do Miami é uma merda, caralho! Pau no cu do Miami! É tão doido que eu até fiz algumas anotações à mão. O Donovan Mitchell foi o único jogador do Cleveland Cavaliers a fazer mais de 20 pontos. 6 jogadores do Cavaliers fizeram mais de 10 pontos. 13 jogadores do Cleveland Cavaliers jogaram mais de 10 minutos. E nenhum deles jogou mais de 25. O Cleveland Cavaliers pegou 51 rebotes na cabeça do Miami Heat. E forçaram eles a 19 turnovers. Isso aqui foram algumas anotações que eu tive. E eu vou ser bem sincero pra vocês. Depois que eu assisti o começo da partida, eu decidi ir pra um treino de basquete. Porque o primeiro quarto terminar 42-19, existiria alguma competitividade no resto da partida? Não. Então eu decidi ir treinar basquete, depois assistir os melhores momentos, como é que foi. E na verdade, quando eu tava saindo do meu treino, eu peguei o celular e eu olhei 55 pontos de diferença no final da partida, eu falei, não é possível. E você não precisa nem ter assistido o jogo pra você entender como é que foi, pra ser bem sincero. Porque vamos pegar só os stats dos jogadores do Miami Heat? Vamos lá. Tyler Hero, que atualmente é o melhor jogador do Miami, jogou 30 minutos, converteu um arremesso de 10. Desses 10 que ele tentou, 9 foram de 3 pontos. E o único que ele converteu também foi de 3. Terminou essa partida com 4 pontos, um turnover, uma assistência e um rebote. Essa foi a partida do Tyler Hero. Ben Adebayo terminou com duplo-duplo, 13 pontos e 12 rebotes. 6 de 13 de quadra. Andrew Wiggins, em algum momento ele tentou parar o Evan Mobley. Não deu certo. 12 pontos. 5 de 12 de quadra, com 5 rebotes e uma assistência. Kela Ware, 2 pontos. Devin Mitchell, 8 pontos. Haywood Highsmith, que era um dos caras que tava conseguindo ainda matar uma bolinha pra 3 no último jogo, 2 pontos. O cestinha do Miami Heat foi o mesmo cara que entregou a vitória pro Cleveland no jogo 2. Ele, Nikola Jovic, foi responsável por 3 airballs no último quarto, 24 pontos. Payne Larson, sabe? O Payne Larson, mano, até tinha esquecido o Payne Larson. Ele joga tão pouco, velho. Jogou 23 minutos nessa partida, fez 12 pontos. Rami Hackers, 4 pontos. Keshad Johnson, 2 pontos. Duncan Robinson, aquele Duncan Robinson, 0 pontos. Kyle Anderson, o Slow Mo, 0
0 pontos. Irmão, foi feio. Mas feio nesse nível chega a ser dolorido, tá ligado? O torcedor do Miami neste exato momento deve estar querendo cavar um buraco e se enfiar dentro. Aí você me pergunta, você, torcedor do Miami aí do outro lado, qual que é a solução pra esse problema? Tá na hora de trazer um LaMelo Ball da vida, irmão. Tá na hora de fazer uma mudança legal nesse time e colocar ele nos eixos. Trazer alguém com potencial de All-Star aí, um Trae Young. Eu não iria atrás de um Kevin Durant, por exemplo. Eu vi bastante gente falando sobre rumores de KD. Porque o KD vai ter um gap muito curto de auge dele ainda pra você aproveitar ele na posição que ele joga. Então, o time pra trazer o KD tem que ser meio que uma expectativa de fazer algum resultado mais a curto prazo. Por isso que eu acho que o Houston Rockets seria um destino ideal pro KD. Pro Miami eu vejo que uma estrela mais jovem, sabe? Tipo, que possa organizar o jogo também, jogar na posição de armador. E os dois que estão mais, assim, exponentes no mercado, que dá pra ir atrás, principalmente depois das últimas declarações de essa é a última vez que eu não vou para os playoffs, eu vou fazer um vídeo ainda a respeito. É o Trae Young e o LaMelo Ball. LaMelo Ball não que ele queira sair, eu só acho que seria saudável pra carreira dele, porque a pior organização votada pelos próprios jogadores de forma anônima é o Charlotte Hornets. Então dá pra saber que ali não vai sair muita coisa ali pro futuro da carreira dele. No máximo, patrocínios, jogadas de highlight e ele podendo forçar tudo quanto é arremesso que ele quiser. Mas resultados coletivos ali não sai não. Enfim, o Miami Heat foi eliminado, como eu já havia previsto. Essa, na verdade, era a previsão mais óbvia de todos os playoffs, né? Que seria, no máximo, um 4-1 pro Cleveland Cavaliers. Acabou sendo um 4-0, uma varrida. Diga onde você vai que eu vou varrendo. E agora o Miami Heat tem que pensar na próxima temporada, né? Eu vi a sugestão de um de vocês sobre fazer um vídeo sobre os times que estão sendo eliminados e o que eles poderiam fazer a partir de agora. Eu vou fazer isso, mas assim que diminuir o ritmo de jogos nos playoffs que tá tendo todo dia. Então, esses vídeos que eu faço aqui pra vocês dá um pouquinho de trabalho, ainda mais quando eu coloco bastante vídeo dos lances e tudo mais. Agora vamos pro próximo jogo, que teve muitos lances no estilo arreia a mão na minha cara, arreia, que foi Houston Rockets contra o Golden State Warriors. Eu lembro de ter visto muito torcedor do Golden State reclamando de que o time do Houston Rockets tá batendo muito. Isso aí tá quase um UFC, tá quase um MMA. Mas vocês têm o Draymond Green e tem agora a volta do Jimmy Butler, que é algo muito positivo. E os dois caras bateram mais do que qualquer um dos jogadores do Houston Rockets nesses últimos jogos, velho. E outra, esse jogo teve mais erro de arbitragem do que qualquer outro jogo de playoff desses playoffs de 2025, mano. Teve, assim, muitos erros de arbitragem. Teve muitas decisões controversas que favoreceram um time e prejudicaram o outro. Aí, às vezes, eles tentavam recompensar, dando uma pequena ajudinha pro time. E acabaram que, no final das contas, várias decisões que a arbitragem ou errou, ou se não foi omissa, definiram o Warriors como vitorioso nessa partida. Não vou tirar aqui o mérito do Jimmy Butler ter jogado pra cacete, ter superado a dor, não estar 100% recuperado de lesão e ter ajudado esse time a ter ganhado. Não vou aqui deixar de citar o Buddy Hield, que fez uma partida gigante, matou bolas importantes. Não vou tirar aqui o mérito do Podziemski, que praticamente jogou como um Jordan Poole de 2022. Tava sendo um bagre nos outros jogos que tiveram dessa série, mas nesse jogo ele veio pra brilhar, fez mais de 20 pontos. Não vou tirar o mérito que o Draymond Green era o único cara que conseguia conter o garrafão do Houston Rockets ofensivamente, mesmo eles jogando com dois jogadores de pivô, enquanto o garrafão do Golden State tinha Jimmy Butler semi-lesionado e Draymond Green lá defendendo. E não vou tirar o mérito que o Stephen Curry sempre faz magias e ele é um cara muito fora da curva. Então o time do Golden State Warriors foi muito bem em quadra. Coletivamente, um time genial. Muito bem administrado pelo Steve Kerr, que tirava e colocava as peças lá, ele pra caramba, em momentos excepcionais. Conseguiu lidar ainda com a instabilidade de Draymond Green em quadra. E foi por causa desse jogo de xadrez que o Steve Kerr, posicionando os jogadores corretos para os momentos de controle emocional da partida, até que no final do jogo eles deram um bote e acabaram com o Houston Rockets na experiência, foi essencial para eles saírem com a vitória. Pelo lado do Houston Rockets, falta muita experiência, falta muita tranquilidade, falta um pontuador de elite. Eu entendo que o Alperen Sengun fez uma partida gigante, ali no terceiro quarto foi o momento onde ele deslanchou no jogo, se tornou cestinha, não tinha quem parasse ele, podia colocar Jimmy Butler, podia colocar Kenton Post, podia colocar Gary Payton, tentaram tacar de tudo pra cima do moleque, ele tava deitando pra cima de todo mundo, o único cara que ele afrouxou foi pro Draymond Green mesmo. Steven Adams fez uma partida gigante com 4 tocos, fazendo muita coisa dentro de quadra que não entra nas estatísticas. O Steven Adams, assim como o melhor reboteiro ofensivo de toda a NBA, quando o Golden State Warriors estava tendo problema com os jogadores de garrafão, foi a hora que o Houston Rockets se aproveitou e falou assim, ó, agora a gente vai jogar com 2 pivôs e sempre que tiver um arremesso, sempre que tiver alguma tentativa de um deles, o outro tem que estar lá embaixo, porque a gente vai pegar o rebote ofensivo, vai ter a segunda chance e vai pontuar. Então a derrota meio que escorreu pelas mãos assim do Houston Rockets. Agora vamos aos lances fatídicos.
aos lances que eu preciso comentar com vocês aqui, que eu observei erros de arbitragem. Primeiro, no lance que começamos nesse vídeo, o arreia. O momento do empurra e tudo mais, eles já começaram errando ali. Por quê? Deu uma falta técnica pro Draymond Green, deu uma falta técnica pro Stephen Curry e deu uma falta técnica para o Dillon Brooks. Sendo que teve muito mais jogador ali envolvido no empurra que também poderia ter tomado falta técnica. Mas tudo bem, acho que eles estavam se contendo ainda na hora de fazer as marcações. Só que essas faltas técnicas que começou ali, acabou levando a discussão pra dentro do garrafão na hora que teve uma disputa de rebote. E ali tivemos um Jimmy Butler versus Dillon Brooks. Se você olhar bem, os dois caras estavam se xingando e, mano, o Jimmy Butler falou uma pá ali, falou um bolão na orelha do Dillon Brooks. E eu acho que é super justo, porque o cara quando começa a fazer trash talk, ele tem que ser apto também a escutar trash talk. Só que o Jimmy Butler fez naquela disputa de lance livre, muitos árbitros marcariam falta técnica, pô, flagrante 1, parariam o jogo pra rever e tudo mais. Não foi marcado nada. Então, foi muito escuro pela parte da arbitragem deixar passar um lance como aquele do Jimmy Butler fazendo um ipom no Dillon Brooks. Porque se fosse o Dillon Brooks fazendo no Jimmy Butler, eu tenho certeza que seria marcada por flagrante, antidesportiva, técnica, seria expulso o cara do estádio. Então aqui eu tô defendendo o Dillon Brooks nessa. Então o Jimmy Butler tem culpa no cartório, era pra ele ter tomado uma faltinha ali bem legalzinha nesse lance. Sem falar que depois o Jimmy Butler ficou se jogando que nem uma cachorra, pulando pra cavar falta e conseguiu cavar 2 ou 3 faltas pra cima do time do Rockets. Então o mesmo cara que deu um ipom no maluco de um lado, ficou se jogando do outro lado. Você pode não aceitar, mas aquele lance em que o Draymond Green empurrou com os pés a cabeça do Tyrese Eason pro chão, era pra ele ter sido expulso. Ah, mas Guibera, ele já tinha tomado uma técnica por conta de empurra e depois deu uma calcanharzada nas costas do maluco quando ele tava caído no chão. Foi isso. O Draymond Green merecia tomar mais uma técnica. Aqui já tivemos uma expulsão que teria definido o final da partida inteiro. Aquele lance de contra-ataque do Jimmy Butler, mais uma vez vou defender o Dillon Brooks, porque tirando os trash talk e os empurra e os lances mais fortes que tiveram dos dois lados, ele não fez um lance como esse. Cara, o Jimmy Butler foi no contra-ataque, mas ele sentou a lenha no maluco numa situação onde tava só ele de caminho aberto pra cesta. O Jimmy Butler nem mirou na bola. Deu pra ouvir durante a transmissão, mesmo com o barulho do estádio, o tapa que o Jimmy Butler deu na lomba do Dillon Brooks. Se fosse o Dillon Brooks fazendo o Jimmy Butler, teria sido parado, teria sido marcado uma flagrante 1, um clear path, como foi no Dillon Brooks, a arbitragem nem se deu ao trabalho. Então mais um erro da arbitragem favorecendo o Golden State Warriors. E nos últimos 2 lances da partida, você pode achar que não, mas eu fui a favor da marcação da falta para 3 pontos do Jimmy Butler, porque o Dillon Brooks foi muito burro, ele já chegou atrasado, ele chegou contestando legal, mas pra que fazer aquele empurrãozinho com o braço distante do cara? Se ele tivesse com as 2 mãos pra cima, ou tivesse com o corpo próximo do cara, até é compreensível ele colocar aquele bracinho pra frente, como foi o Draymond Green contestando o Alperen Sengun, que não foi marcado falta, e foi um lance muito semelhante, onde o Sengun subiu pra fazer a finalização, e o Draymond Green, que tava perto dele com o braço levantado, deu aquele empurrãozinho com o braço colado no corpo. Aquele ali a arbitragem não vai marcar. Agora você contar com o braço distante empurrando o maluco, é óbvio que a arbitragem vai ter mais facilidade de identificar o lance e marcar, velho. Então o Dillon Brooks foi burro, assim como o Josh Hart foi burro no lance contra o Detroit Pistons, mas deu sorte da arbitragem não marcar. Então, o Golden State Warriors teve mérito por sair com essa vitória, só que o torcedor do Golden State não pode reclamar nem se algum dos caras que me mandaram mensagem no dia em que o New York Knicks ganhou com o erro de arbitragem do Pistons, você deverá apagar essa mensagem, porque senão tu é um hipócrita do cacete, velho. Porque a quantidade de erro de arbitragem que teve nesse jogo foi sacanagem. Teve muito erro também que em determinados momentos prejudicou o Golden State, mas conseguiu ser consertado com as revisões. Teve também. Pô, bloco do Kensington Post, bloco do Stephen Curry, né, que bateu só na bola. Mas é isso, porque era pra essa série estar 2-2, tá? E seguinte, vamos dar uma olhada no box score aqui pra dar aquela comentada. A Amen Thompson teve uma partida genial. O moleque joga muito físico, muito atlético, joga muito bem finalizando. Eu vejo que esse guri é o futuro do Houston Rockets. Ele vai ficar ali comendo pelas beiradas como um jogador secundário, mas a partir do momento em que ele tiver a autonomia de ser o principal jogador na parte ofensiva, ele vai se tornar um dos melhores jogadores da liga. Ele é muito bom, mano. 17 pontos, 1 roubo de bola, 2 assistências, 9 rebotes. Dillon Brooks teve uma partida ok, 50% mais de quadra, né? 50% para 3 pontos, 57% de quadra, 11 pontos, 1 roubo de bola, 6 rebotes. Dillon Brooks é aquele cara que faz o trabalho sujo. Ele e o Draymond Green praticamente são farinha do mesmo saco, os dois lados da mesma moeda. Os dois caras se estranham, inclusive, porque eles são muito parecidos. Alperen Sengun é o Baby Jokic, né, mano? 31 pontos, 5 assistências, 2 roubos de bola, 10 rebotes, sendo 4 ofensivos. Cara, 12 de 28 de quadra. Infelizmente a bolinha dele não caiu nos momentos que
em que ele precisava ter mais calma, precisava jogar um pouco mais no corpo, tentar levar um pouco mais do Draymond Green, mas a experiência do Draymond Green acabou prevalecendo sobre ele nos momentos finais da partida. Jalen Green, cara, o que aconteceu com o menino, hein? De 4 partidas, apenas uma ele fez como Jalen Green de temporada regular. É por isso que eu digo, nada tira da minha cabeça que vai ter uma troca no final dessa temporada. Jalen Green, Fred VanVleet por Kevin Durant. E aí vai vir com um time ali totalmente diferente para a próxima temporada, mano. Assim, com o Reed Shepard na 1, Amen Thompson, Dillon Brooks, Alperen Sengun e Kevin Durant. Já pensou nesse quinteto? Aí vindo do banco, velho, Jabari Smith, Tari Eason, Steven Adams e Cam Whitmore. Pô, fica maneiro, tá? Mas enfim, pô, Jalen Green, desaparecidaço, hein? Fred VanVleet foi o melhor arremessador de toda essa partida. Se você acha que Stephen Curry foi bem arremessando, é que você não viu 8 arremessos de 3 convertidos de 12 tentativas do mano Fred VanVleet. Terminou com 25 pontos, 6 assistências, 2 rebotes, gigante, velho. Tari Eason, eu acho que ele sentiu um pouco a pressão ali, né? Tari Eason terminou com 3 pontos, tudo de lance livre. Tari Eason, onde tinha um empurra, praticamente ele estava envolvido. E o Jabari Smith jogou 22 minutos para entregar 6 pontos. Eu tô um pouco decepcionado com essa pós-temporada do Jabari Smith, mano. Muito abaixo do que eu esperava para eles, sendo bem sincero. Agora pelo lado do Golden State, cara, como eu já falei, Buddy Hield, 15 pontos, 3 bola para 3, gigante, em momentos clutch ele matou bola. Jimmy Butler, 27 pontos, 6 assistências, 1 bloco, 5 rebotes, foi gigante também por jogar superando a dor, matou uma bola para 3 nos momentos importantes da partida. Draymond Green, 6 pontos, 2 assistências, 8 rebotes e várias defesas bem executadas, além de ter tido aquela passada de pano que eu falei pra vocês. Ficou de fora de todo o terceiro quarto e de parte do último quarto por conta desses problemas dentro de quadra que o Steve Kerr deixou ele esfriar a cabeça. Podziemski foi o melhor jogador em quadra, na minha opinião, depois do Draymond Green e do Jimmy Butler, porque enquanto tava todo mundo preocupado com a bola de 3 do Stephen Curry, enquanto o Draymond Green e o Jimmy Butler tava tentando pontuar e ao mesmo tempo facilitar quando chegava a dobra neles. Quem aproveitou dessas situações pra poder fazer a mesma coisa que o Jordan Poole fez em 2022, sendo aquele cara que ninguém esperava que fosse converter vários arremessos ali no crunch time ali, ele foi lá e foi esse cara. Então, mano, Podziemski foi bem constante durante a partida inteira e praticamente se não fosse por ele, eles não teriam saído com a vitória, mano. 40 minutos de quadra, 9 arremessos convertidos, 6 bolas pra 3, 26 pontos, 2 roubos de bola, 5 assistências, 5 rebotes, cara. Podziemski, gostei muito do que eu vi, tava criticando muito ele durante toda a série, retiro o que eu disse. Gary Payton, muito bem na defesa, mas saiu com apenas 2 pontos. Curry fez 17 pontos, uma partida um pouco mais discreta, mas os 17 pontos que ele faz, fora a marcação que ele atrai, a rotação dele fora da bola modifica a defesa completamente. Mano, não tenho o que falar do nosso mano Stephen Curry. E o Kenton Post, que converteu 2 bolas pra 3, teve uma partida muito boa de início, até começou as confusões e o empurra, acho que o moleque deu uma sentida, terminou com 13 pontos, 3 assistências e 4 rebotes. Ele que começou convertendo muito, dando bastante trabalho, depois acabou ficando um pouco mais aquado na partida. Deu uns airball, refogou uns arremessos. Eu acho que ele sentiu um pouco a pressão, mas é isso. Essa foi a minha visão sobre as partidas. Muito erro de arbitragem, muita decisão controversa. Um jogo não teve competitividade, o outro foi briga do começo ao fim. Agora eu quero saber de você. O que você acha sobre essas partidas que a gente comentou? Realmente acabou? Existe um mundo onde o Houston Rockets vira essa série ainda? Particularmente eu acho que não. Eles acabaram voltando pra casa. Eles vão voltar agora pra Houston com um déficit muito complicado, que é o de 3-1 pra virar uma série. É impossível de virar? Não, já vimos muitas viradas de 3-1. Mas nesse contexto, com esse clima, com esse momento que tá no Golden State, todo mundo jogando ali acima da média, a volta do Jimmy Butler, as partidas que eles fizeram dentro de casa foram tão boas que pode ser que o Houston roube mais uma partidinha ali, mas evitar a eliminação acho que não evita mais não. Pelo Cavs agora, esperar a próxima rodada, ver se vai ser um pouco mais competitiva contra o Pacers, se não, os caras já estão na final de conferência. Chegamos no momento Super Thanks. Você que quiser ter a sua mensagem, seu salve lido aqui, você pode apoiar esse canal deixando o Super Thanks aqui embaixo, que vai estar contribuindo diretamente para que o projeto continue de pé. Então, meu mano, Marcos Barbosa, ele sempre aqui, né? Mandou mais 2ão e mandou um valeu. Eu que agradeço, meu querido Marcos. Tamo junto. Deus abençoe hoje e sempre. Então, se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando muito. Se quiser ajudar mais diretamente, entra pra família de membros que tem alguns benefícios. E é isso por hoje. Por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Até a próxima e falou! One's digging me. I live in a constant state of fear and misery. Do you miss me anymore?